Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de geografia e hoje nós iremos falar sobre hidrografia do estado de São Paulo, né? Os principais rios aí que acabam auxiliando a formação da bacia hidrográfica do Paraná, tá bom? Então, antes de falarmos dos rios, só vamos memorizar alguns conceitos que são importantes, tá? Por exemplo, confluência. O que é uma confluência? Tá? A confluência nada mais é do que o encontro de rios. Então, é um local onde há um encontro de vários rios, ok? Bom, agora também é importante, rios de planalto, tá? Ou seja, qual é a característica de um rio de planalto? Um rio de planalto, ele vai apresentar muitas cachoeiras. Esses rios de planalto, eles são excelentes, eles são muito bons para a formação de usinas hidrelétricas, né? Porque para a formação de usinas hidrelétricas é importante que se tenha rios de planaltos por conta da rapidez que a água passa por esses locais, tá bom? Bom, um rio endorreico. O que seria um rio endorreico? É um rio que deságua em outro rio, tá? Então, também é uma importante classificação que vocês têm que saber e ter em mente. Bom, outra importante classificação, o que é um rio de meandro? Ou seja, um rio de meandro é um rio curvilíneo, um rio cheio de curvas, de meandros, tá? E também quando nós falamos rio perene. Rio perene é um rio que nunca seca. Ele tem água durante seu ano inteiro. Diferente de um rio intermitente. O que é um rio intermitente? É um rio em que em determinadas épocas do ano ele apresenta a sua época de seca, ok? Então, essa é a diferença entre um rio perene, que tem água o ano inteiro, de um rio intermitente, que em algumas épocas do ano ele acaba vindo a secar a sua água, tá bom? Bom, então eu vou deixar para vocês, tem um mapa aí no portal Teams, tá? Para vocês acompanharem vendo o mapa e ouvindo a explicação, fica mais fácil para vocês, tá bom? Bom, então nós teremos um importante rio que nasce na cidade de Minas Gerais, tá? Que é o famoso Rio Grande. Esse Rio Grande, ele nasce na cidade de Minas Gerais e ele entra aqui por São Paulo, lá pela região da cidade de Franca, Colômbia, tá? Fica entre essas duas cidades. E ele deságua numa área de confluência que eu falei para vocês, né? A área de confluência é uma área onde vários rios desaguam, tá? Que acaba aí dando, né, a origem ao Rio Paraná, tá? Que ele acaba ajudando aí na formação desse rio, que é um rio principal, tá? O Rio Paraná é o rio principal do estado de São Paulo, né? Ele é importante por quê? Porque ele é um rio que nós chamamos de um rio caudaloso. O que é um rio caudaloso? É um rio que ele apresenta uma grande quantidade de água, tá? Então, ele é muito importante para o estado de São Paulo, ok? Pela sua quantidade de água. Mas, então, ele é importante para o que nós chamamos de geografia física por conta da sua vazão. Mas nós temos um importante rio, que nós dizemos que é um rio histórico, que é o Rio Tietê, que já já nós vamos falar dele, tá bom? Então, pessoal, essas dicas que eu vou deixar para vocês são dicas aí que caem em vestibular, em Enem, tá? Então, se vocês puderem, façam anotações nos cadernos de vocês, para vocês terem aí mais para frente quando precisar, tá bom? Até porque, já vou avisando, assim que as nossas aulas voltarem ao normal, né, em modo presencial, todos esses vídeos que eu estou gravando para vocês, eles vão ser tirados do ar, tá bom? Eu vou apagar todos. Bom, então o Rio Grande, tá?
ele é um importante rio por uma outra característica dele, né? Ele é um rio de planalto. Então, nós teremos no curso do Rio Grande algumas usinas hidrelétricas, como a importante usina chamada de Marimbondo, a usina de Marimbondo, e também nós teremos a usina de Água Vermelha, tá? Então, essas usinas, elas fazem parte do que nós chamamos o complexo de Furnas, tá? O complexo de Furnas, uma coisa que nós temos que ter em mente, ele leva energia elétrica para a cidade de Minas Gerais, não traz energia elétrica para a cidade de São Paulo, ok? Então, o complexo Furnas, ele leva energia hidrelétrica para a cidade para o estado de Minas Gerais, tá? E não para o estado de São Paulo, tá bom? Então, isso pode cair aí pegadinha, então a gente tem que ficar atento, ok? Bom, esse rio, ele é importante porque ele é um rio que nós chamamos de um rio endorreico, como eu já falei para vocês, né? Que um rio endorreico é um rio que deságua em outro rio, tá? E ele é um rio de meandros e é um rio perene. Então, é um rio de meandros, é um rio com é um rio cheio de curvas, tá? E é um rio perene, tá bom? Um dos principais afluentes, tá, desse rio, nós vamos ter o Rio Turvo. Nesse rio importante, né, nesse afluente desse rio, gente, desculpa, como eu já disse, eu não sei editar vídeo, então os meus errinhos, eles vão junto, tá? Bom, então, nesse rio, né, o Rio Turvo, ele tem outros dois importantes afluentes, né? Nós temos aí o rio que nós chamamos de Rio Pardo e o rio Mogi Guaçu, que eles são rios regionais, tá? E são importantes aí também para essa região. Eles ficam próximos, tá? Só para vocês se situarem no mapa das cidades de São José do Rio Preto, né? De Ribeirão Preto, tá? Fica ali próximo dessa região. Bom, e agora nós vamos falar do Rio Tietê, né? O Rio Tietê, ele é muito importante dentro da nossa, inclusive da nossa história, tá? Então, é um rio histórico, ele tem um peso, uma importância muito grande. Então, características do Rio Tietê. Ele é um rio que ele corre, tá? Daqui da cidade, ele corre para o interior do estado. Então, ele vai para o interior do estado, é uma característica aí do nosso rio. Ele é um rio de planaltos, o Rio Tietê. Ele é um rio, originalmente, um rio de meandros, tá? Então, para sabermos, né? Então, o Rio Tietê, ele nasce na cidade de Salesópolis, né? A cidade de Salesópolis fica lá pro lado próximo, né? Para vocês terem noção. Como se vocês fossem para Suzano, para Mogi, né? Então, fica para aqueles lados a cidade de Salesópolis, é onde nasce o Rio Tietê, tá? Bom, ele é um rio que ele atravessa a cidade de São Paulo inteirinha, o Rio Tietê, né? Porém, ele tem um agravante, né? Ele é um rio que ele sofreu muito com a poluição ambiental. Por quê? Alguns afluentes do Rio Tietê, eles recebem vários dejetos, né? Ou seja, acabaram meio que virando esgoto, alguns afluentes. Então, todos esses dejetos, toda essa água contaminada e suja acaba caindo no Rio Tietê, tá? Bom, o Rio Tietê, originalmente, ele não era um rio retilíneo. Por quê? Nós vemos aqui na cidade de São Paulo, o Rio Tietê, ele é reto, né? Mas, originalmente, ele é um rio de meandros, de curva, um rio com várzea, ou seja, nas épocas de cheias, de chuva, era um rio que ele expandia, tá? Então, por isso que nós vemos alguns bairros que ficam ao entorno
do rio, quando vem épocas de muita chuva, também alaga, porque é uma região de várzea de rio, né? E aí, com o processo de o homem, né? Que acabou intervindo e transformando o rio num rio retilíneo, até para quê? Para construir a rodovia. Então, nós vamos ter aí uma importante via de acesso, que é a Marginal Tietê, né? Então, acabou se tornando um rio retilíneo, tá? Bom, como eu disse para vocês, infelizmente é um rio que ele recebe muitos dejetos, esgoto. Então, aqui na capital, ele é um rio altamente poluído, altamente contaminante, é um rio sem vida, né? Uma água podre, uma água praticamente, vamos dizer assim, uma água suja, parada, tá? Que não, hoje em dia, não é utilizado. Mas no passado, é muito interessante. Se vocês observarem no entorno da Marginal Tietê, vocês vão encontrar vários clubes, né? Nós vamos ter o Corinthians, a Portuguesa, Regatas do Tietê, o Clube Esportivo da Penha, que claro que teve toda uma mudança, né, no seu processo de urbanização do bairro, então não parece, mas ficava ali. Esses clubes, eles utilizavam no passado, a piscina desses clubes era o próprio rio, onde era construído um deckzinho de madeira com vários níveis para dar pé para as pessoas utilizarem. No entorno do rio, no passado, as pessoas faziam piqueniques, né? Então, era muito proveitoso, era muito interessante, gente. Era lindo. Se vocês resgatarem fotos antigas do rio, era encantador, né? Vocês vão falar assim, nossa, é a cidade onde nós moramos? Sim, né? A cidade onde nós moramos, onde o homem acaba alterando o quê? Que nós já falamos lá no comecinho do ano, o espaço geográfico, né? O homem altera esse espaço geográfico, tá? Bom, então vamos voltar aí ao rio, a questão do rio. Então, como eu já disse para vocês, ele é altamente contaminante porque os seus afluentes ficam em regiões periféricas também, que acabam recebendo aí o esgoto de forma não tratada, né? Então, acaba aí poluindo o rio. Bom, aqui na cidade de São Paulo, uma coisa que nós temos que ter em mente, nós temos 3 rios que são importantes, tá? É o rio Tietê, é o rio Pinheiros e o rio Tamanduateí. O rio Tamanduateí, ele era um rio que era muito usado para rotas comerciais dentro da cidade de São Paulo. Onde é que ele fica, esse rio? Fica ali na região da 25 de março. Tanto que ali na região da 25 de março, nós vamos ter uma rua onde dá até a saída do metrô São Bento, tá? Chamada Porto Geral. Então, por que tem esse nome? Porque no passado lá ficava um importante porto que trazia peixe para a cidade, tá? Então, aí é curiosidade para vocês, mas é importante vocês saberem que era um rio que era muito utilizado para as rotas comerciais, o rio Tamanduateí, tá bom? Outra característica do rio Tietê, como eu já falei para vocês, ele é um rio de meandros também, né? Tudo bem que aqui na capital ele hoje é um rio retilíneo, mas a característica, a configuração dele é um rio de meandros. E é um rio de planaltos também. Então, no decorrer do rio Tietê, nós teremos algumas usinas, tá? Então, nós teremos a usina de Bariri, a usina de Barra Bonita e a usina de Promissão no trajeto do rio Tietê, tá bom? Que é importante nós sabermos, mas eu já volto a falar sobre as usinas, tá? Bom, então esses 3 rios que eu falei para vocês anteriormente, Rio Tietê, Rio Pinheiros e Rio Tamanduateí, eles são importantes para nós entendermos todo o processo de industrialização da cidade de São Paulo, tá? Acaba caindo muito aí em vestibular a questão desses rios, tá? Bom, então o rio Tietê, ele sai de São Paulo e aí ele vai chegar em 2 cidadezinhas. Ele vai chegar numa cidadezinha chamada Santana de Parnaíba e logo na sequência ele vai chegar em uma cidadezinha chamada Pirapora do Bom Jesus, tá? Essa região é o que nós chamamos também, assim, turisticamente, historicamente, chamamos de Roteiro dos Bandeirantes, tá?
Por quê? Era a rota que os bandeirantes eles faziam para entrar para o interior de São Paulo e para a região lá de Mato Grosso, tá bom? Bom, então quando o rio ele chega na cidade de Santana de Parnaíba, lá tem uma comporta. Então, essa comporta ela fica fechada e em alguns períodos essa comporta ela abre. Quando ela abre, o rio ele prossegue e ele vai chegar na cidade de Pirapora do Bom Jesus. A cidade de Pirapora do Bom Jesus é uma cidadezinha, pessoal, muito pequenininha, uma cidadezinha linda. Vale muito a pena conhecer essa região da cidade aqui do estado de São Paulo. Vale muito a pena e é tão pertinho da gente, tá bom? Só que lá, infelizmente, eles sofrem com um problema ambiental, a poluição do rio. Por quê? O rio vai indo e tal, tem todos os contaminantes nesse rio, os dejetos que são jogados e os contaminantes. Quando abre essa comporta, muitas vezes produz muita espuma. Essas espumas, gente, é enorme o tamanho delas. E elas são altamente contaminantes e elas acabam invadindo a cidade. Então é uma cidade onde algumas vezes nós encontraremos pessoas que têm alergias e tudo mais por conta desse contaminante. Então, se vocês passearem por essa região, tomem cuidado, não encostem aí nessas espumas. Não é sempre que tem, tá? Em alguns momentos, ok? Mas infelizmente é uma cidade turística e que acaba sofrendo aí com essa questão devido à poluição por conta desses dejetos. E por que das espumas? Porque o que a gente utiliza para lavar os nossos pratos, lavar roupa, sabão, detergente. E aí também nós temos as indústrias que utilizam os lava-rápidos e por aí vai, né? Então por isso que forma aí muita espuma que acaba invadindo a cidade, tá? Bom, só que aí o rio ele vai indo. A próxima cidade é a cidade de Salto, tá? Algumas pessoas chamam de Salto de Itu, porque fica próximo ali do ladinho da cidade de Itu. Mas a cidade chama Salto, ok? Então, em Salto, nós vamos ter a famosa curva do Rio Tietê, né? Então, é a grande curva que o Rio Tietê realiza ali. Então, se a gente para ver ali, o rio já não é mais retilíneo como é aqui na capital, ok? Ele já volta a ter a sua configuração original, que é um rio de meandros, tá? E lá, pessoal, tem até uma rodovia, agora eu não vou lembrar direito o nome da rodovia. Enfim, quando você está passando de carro, você consegue observar bem essa região. E aí você vê como faz a grande curva, todos os dejetos que vêm sendo jogados aqui na capital no rio, o rio ele vai se limpando. Primeiro que ele bate nessa grande curva, vai batendo nessas rochas e sai, gente, toneladas de garrafa PET saem nessa região. Eu já tive a oportunidade de fazer um passeio por lá e do ônibus dava para ver bem a questão do rio. Então você vê sair pneus de dentro do rio, geladeira, fogão, sofá, tudo isso, o rio, ele vai jogando, porque ele é um rio de curvas. Então, ele é um rio que ele vai se batendo, ele vai se limpando. Gente, a natureza, ela é perfeita. Isso que nós temos que ter em mente. Infelizmente, é um recurso escasso porque o homem destrói. Mas a natureza, ela tem aí a sua jeito maravilhoso de sobreviver, né? Então, o rio ele vai se batendo, ele vai se limpando, tá? Então, no decorrer do rio Tietê, ele tem muitos, gente, muitos e muitos afluentes. Então, conforme vai entrando afluentes no rio Tietê, isso ele já tá indo para o interior e ele continua na sua característica original, que é um rio de meandros, e ele vai se limpando. E claro, ele acaba tendo uma quantidade maior de água por conta desses afluentes, e já são afluentes limpos, que não são contaminantes, que nem aqui na capital, não tem contaminantes e não são poluídos igual aqui na capital. O rio, ele tem ele vai ganhando um aumento no seu fluxo também de água.
O rio Tietê, ele também é um rio de planaltos, então em alguns trechos dele ele vai ter cachoeiras, tá? Para vocês entenderem. Então ele vai se limpando e ele vai chegando no interior de São Paulo, gente. Ele chega no interior de São Paulo, ele é um rio limpo. E aí você fala: "Uau, este é o rio que lá na capital ele é um rio sujo, é um rio podre, um rio que fede, e aqui ele é um rio limpo que dá para nadar, que dá para pescar e ele é utilizado pelas pessoas?" Sim, tá? Então, o rio Tietê, no seu curso, ele vai se limpando e ele chega no interior de São Paulo, ele chega limpo, tá? E aí nós vamos ter, que eu falei para vocês, algumas usinas hidrelétricas, né? Bom, eu vou falar para vocês sobre a cidade de Barra Bonita. Porque o rio Tietê, antes de falar de Barra Bonita, o rio Tietê, ele tem eclusas, tá? O que seriam essas eclusas? É um elevador hidráulico que é criado no rio. Então, vamos supor, você está indo com um barquinho, a comporta abre, o barquinho entra, a comporta fecha. Aqui vai enchendo de água. O barquinho sobe, ele chega no nível novamente do rio, aqui onde tem a cachoeira, chega novamente no nível do rio, a outra comportinha que abre e a embarcação passa, tá? Então, a eclusa seria isso, né? A eclusa, ela foi criada para que esses rios de Planalto, eles pudessem ser utilizados para o transporte, tá bom? Bom, então a cidade de Barra Bonita, gente, é lindíssima. Fica mais ou menos a 4 horas aqui da capital. E lá nós temos, né, uma das eclusas, e essa região ela é muito procurada pelo turismo. Então tem um passeio de eclusa lá, né? Então você entra na eclusa, geralmente tem música, é servido, tem a opção de servir refeições dentro dessa eclusa, e aí você tem um passeio, gente, maravilhoso pelo Rio Tietê, na cidade de Barra Bonita, né? Lá onde nós vamos ter, quando você faz o passeio de eclusa, e a eclusa, você entra no barquinho, né? Aí ele sobe e você continua. Quando abre a comporta e você olha assim, é muito canavial, gente, a coisa mais linda, a paisagem é linda, o rio é lindo. É encantador, vale muito a pena, um passeio bem interessante. E é onde fica a usina da Barra. Sabe o açúcar da Barra? Com certeza muitos de vocês já compraram no mercado. É onde é produzido o açúcar da Barra, tá? Então, isso seria eclusa. O Rio Tietê ele é maravilhoso e ele chega limpo aí no interior de São Paulo. É o que nós chamamos de Baixo Tietê, tá? Então, ele chega limpo na cidade de Barra Bonita, de Bariri, de Promissão. Ele já é um rio limpo, tá bom? Bom, e o rio Tietê também, ele vai chegar numa área, ele vai desaguar numa área de confluência. Tadã! Onde? Ao encontro de vários rios, tá? Que vai desaguar onde? No rio Paraná, tá? Então, é importante a hidrovia, né? Tietê-Paraná. Então, só para vocês terem ideia de como é importante essa hidrovia Tietê-Paraná. Por exemplo, em Mato Grosso, nós temos uma grande produção de soja nessa região. Então, a soja, ela sai de Mato Grosso de caminhão, né? Aí ela vai para um porto, próximo a essa região de confluência, né? E lá elas são colocadas, a soja ela é colocada em balsa, onde vem pelo rio, né? Então, na cidade de Promissão, lá também tem uma eclusa, que vai facilitar o transporte dessas balsas, né? Então, mesmo processo aí da eclusa, a embarcação entra, sobe e continua, tá? E aí ela vai dando continuidade a essa embarcação e ela vai chegar na próxima cidade, que é chamada de Pederneiras, tá? Aí essas balsas chegam na cidade de Pederneiras e lá em Pederneiras
essa soja que está nessas balsas, elas são colocadas nos trens. E aí, essa soja é escoada para o Porto de Santos, onde é distribuído essa soja aí para outros locais do nosso país e inclusive para exportação, tá bom? Então, é muito importante essa hidrovia Tietê-Paraná para escoar mercadorias, né? E por que também é importante? Porque o transporte, o hidroviário, ele é muito barato, perto do aéreo, perto de outros meios de transporte, tá? É um baixo custo no transporte, o transporte hidroviário. Então, a hidrovia Tietê-Paraná, ela é extremamente importante aí para o transporte de cargas, tá? Bom, eu não esqueci de falar, no Rio Paraná também nós vamos ter 2 usinas hidrelétricas que são importantes, que é a usina de Jupiá e a usina hidrelétrica de Porto Primavera, tá bom? São 2 usinas hidrelétricas aí muito importantes, tá? Bom, mais um afluente do rio Paraná, que é muito importante, é o rio Paranapanema, tá? Ele é um outro afluente. Nesse rio Paranapanema também teremos 2 usinas, que é a usina de Rosana e a usina de Capivara, tá? Outro rio importante também, ele já fica mais a oeste paulista, é o que nós chamamos de Rio Peixe, tá? Então, esse Rio Peixe, ele também deságua aí no Rio Paraná, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a hidrovia Tietê-Paraná, ela é importantíssima para o comércio, né, para escoar mercadorias, e nós teremos aí as reclusas nesse processo do rio, por conta que é um rio de planaltos, né, e tem cachoeiras. Para finalizar, eu vou falar de mais 2 rios que eles não desaguam no Rio Paraná, mas eles são importantes, né, para o nosso estado, né? É o Rio Paraíba do Sul. Ele fica entre 2 grandes metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, a rodovia que passa ladeando esse rio é a famosa Via Dutra, né? A Via Dutra é uma importante rodovia para o nosso país, tá? Como um todo, é muito importante. Bom, esse rio Paraíba do Sul, ele vai cortar cidades como São José dos Campos, Aparecida do Norte, Guaratinguetá. Então, a história que deu origem à cidade de Aparecida do Norte foi nesse rio que foi encontrada a imagem da santa. Só aí para vocês terem como curiosidade, tá? E essa região, pessoal, que passa o rio Paraíba do Sul, que esse rio ele chega até próximo ao Rio de Janeiro, é uma região altamente industrializada do nosso estado, tá bom? E nós vamos ter uma outra região que tem um rio que é importante, mas já é uma região que, diferente do Rio Paraíba do Sul, que é uma região rica por ser uma região industrializada, uma região onde o turismo é muito forte também, nós vamos ter uma outra região do rio Ribeira do Iguape, mas já é uma região pobre, tá bom? Esse rio, ele foi um rio muito degradado no passado por conta da exploração do ouro que teve na região, né? Então ele sofreu uma grande degradação. Nessa região do rio Ribeira do Iguape, nós teremos uma importante APA. O que é uma APA? Uma área de proteção ambiental, tá? E é uma região onde nós temos um pouco que resta de Mata Atlântica, assim, muito preservado, por isso que tem essa APA, né, pra gente não perder o pouco que nós temos aí de Mata Atlântica. Nessa região ficam as cidades de Registro, Cananéia, Pariquera-Sul, que permeia aí essa região do rio Ribeira do Iguape, tá? Essa região do rio Ribeira do Iguape, ela é uma região que ela é produtora, produz muito chá e banana, tá? É uma curiosidade aí também interessante para vocês, tá bom? E a região do rio Paraíba do Sul, eu esqueci de falar para vocês, ela foi muito importante na produção do café, tá? Por conta do seu solo,
que é um solo muito fértil, que é o solo de terra roxa. Tá bom, pessoal? Gente, estarei aqui no Portal Teams para tirar dúvida de vocês. Aguardo vocês no chat. Beijos!